Gabinete de Crise, um podcast do Polititank. Olá, seja bem-vindo a mais episódio do Gabinete de Crise, um podcast do Polititank, um think tank de política nacional e internacional. Pois é, e nós, enfim, nos últimos tempos temos estado sempre assim, que é, vem um, não vem outro, vem uma, não vem o outro, e portanto, enfim, neste momento estou aqui eu, Cláudio Fonseca, com Ana Cláudia Breda. Portanto, bem-vinda, Ana. Vou fazer aqui correção no nome. Estou com a Carlota Pinhatela Garcia. Bem-vinda. Olá. A minha parceira de coligação, portanto, ela que é do partido dos barbecues, churrascos e afins, não é? É assim. Portanto, eu sou o líder indiscutível do partido anti-woke. Portanto, este é o statement com que abro. Prometo que na próxima semana venho com uma coisa melhorzinha do que isto. Mas vão perceber para a frente. E, como não podia deixar de ser, aqui o nosso vice-almirante, peço desculpa, o Emanuel Almirante, assim é que é. Bem-vindo, Emanuel. Isso, ele é que é o meu vice. É que pronto, é só. Olá, Cláudio, estás bom? Estavas a ver? Não dá. Pois, Portanto, já sabem, malta, www.polititank.pt. É carregar lá, se faz favor. Exatamente, portanto, podem ouvir os nossos episódios lá, mas também podem ler um artigo do nosso Emanuel Almirante. E do nosso Cláudio também, e de todas as pessoas que forem lá escrever posteriormente e que nós não vamos revelar, não é? Muito bem, Cláudio. Ora lá. Muito bem, é win to win. Estamos aqui desculpa, não é assim? É assim. Como é que é? Já não sei. Não consigo. Não estou a conseguir acertar para este lado. Exatamente. Estamos assim na diagonal. Enfim, só estou... O que eu estava a tentar aqui fazer, mas pronto, é assim, na diagonal. Portanto, cá estamos nós aqui a fazer um cruzamento dessas partes. Ora bem, é isto. Portanto, cá estamos nós uma vez mais na companhia do nosso Júlio Rex, que esta semana esteve de folga, portanto, não nos apareceu no Instagram, mas como é que é? Vais aparecer na próxima semana? Sim, ok, pronto. Se ele disse, está dito. Palavra dinossauro, não é? Quer dizer, concordamos todos que os dinossauros não nos mentem. Ou então, dizemos que não, tipo Alexandre Poço. Mas vamos a isso mais tarde. E, portanto, tábua das matérias. O que é que nós vamos dar neste episódio, que é o 18º, 18º, assim é que é, e o 18º, portanto, isto é quando é o processamento rápido, fica-se complicado. Portanto, 18º episódio, episódio número 18, vamos falar do Afeganistão, que Cabul capitulou, e, portanto, colapsou. Os talibãs venceram. Vamos falar de Alexandre Poço, que obviamente vamos ter que falar de toda esta questão que se levantou durante esta semana e foi non-stop. E, por último, mas não menos importante, até porque foi mais recente, o vice-almirante Gouveia e Melo, não o Emanuel, o original. O original, porque pronto, é mais velho do que tu, Emanuel, que foi apopado. Desculpa, o original. O original sou eu. Pronto. E, portanto, foi apopado na sua chegada a Odivelas por manifestantes, segundo a imprensa, negacionistas. Portanto, não me cabe a mim fazer qualquer tipo de julgamento se são negacionistas ou não, porque já vi muitas vezes alguém ser chamado de negacionista e depois no final estava certo. Portanto, é isto, nem sempre a maioria está correta, portanto, mas desde que eu e a Carlota conseguimos fazer uma maioria parlamentar, estou certo que o país vai andar para a frente a poder de muitos churrascos, barbecues e afins, como é óbvio, mas sobretudo acordarmos realmente o país e não para esta componente da woke. Portanto, é isto. Se me permitem um pequeno apontamento pessoal, portanto, dar nota que foi feita uma denúncia em relação à questão da vandalização do padrão de escuramentos. Essa denúncia que desencadeou todo o processo foi feita por mim e, portanto, na segunda-feira a PJ poderia ter apanhado a Lela Laquelle, não conseguiram, porque, enfim, não se comunicou mais cedo aquilo que estava a acontecer. Portanto, a PJ aparentemente também não está atenta às redes sociais, não está atenta às notícias
e portanto só basicamente às 10 da noite do domingo é que ficaram a saber o que é que tinha acontecido no Perão dos Descobrimento. Mas enquanto isso tivemos um comissário da PSP a dar uma entrevista ao Observador, e portanto, enfim, é mais importante falar com jornalistas do que comunicar-se internamente. Portanto, fica aqui o meu recado, entendedores entenderão. Ora bem, Afeganistão. Portanto, o que é que podemos dizer sobre isto? Eu acho que o pessoal ainda não percebeu muito bem a gravidade desta situação do Afeganistão. É que isto parece que o Afeganistão é do estilo, está muito lá para o lado direito do mapa e, portanto, não nos interessa. A questão é que foi assim com o Iraque, e, portanto, depois originou o Estado Islâmico, portanto, que foi aquela repentina invasão do chamado Levante, portanto, ali da zona da Síria e afins. A questão é, neste momento, um grupo terrorista tem um Estado sob o seu controle. E, portanto, diferenças entre o Afeganistão de 2001 para o 2021, já que Joe Biden quer tanto fazer esta celebração, portanto, dizer que no dia 11 de setembro não haverão tropas americanas noutras paragens. Estamos a falar de uma diferença de 2001 para 2021, de uma duplicação da população do Afeganistão, e o Afeganistão ficou 5 vezes mais rico daquilo que era. Portanto, o que é que isto vai ter de consequências a nível mundial? Muito simples. Vamos passar, é um território fértil para a China. A China já disse que está disponível para entrar naquele país e para fazer o apoio técnico, portanto, de tecnologia, produção de energia, etc. Portanto, eles são disponíveis para isso, a China. Portanto, como devem entender, isto é fantástico. Não é? Portanto, mais uma vitória para a China, mas o Trump é que era mau e, portanto, estava a querer embater na China e, portanto, o Joe Biden aqui a acalmar isto tudo via do diálogos e afins. Okay? Muito obrigado. Temos também um problema que se vai ser levantado com o Paquistão, porque as fronteiras do Paquistão são muito porosas, portanto, aquilo nada está, até porque há uma proximidade do ponto de vista religioso, a religião é a mesma, mas obviamente que existe aqui partes de extremismos que vão mais além, por parte, obviamente, dos talibãs, e, portanto, se nós estamos a falar do Paquistão, temos, obviamente, que falar de outro país, que é a Índia. Não é? Portanto, a diferença entre Paquistão e a Índia é simplesmente religiosa, porque, na sua base, não são assim tão diferentes, exceto, entre aspas, e só componente religiosa, como se fosse coisa pouca. Mas vamos ter esse problema. Vai haver outro problema também, que tínhamos em 2001, com a questão dos talibãs também, é que direitos humanos vão deixar de existir. Portanto, esta coisa toda de, mas os talibãs estavam lá primeiro, os talibãs é que são os originais, etc. Vamos ter fuzilamentos diários, a educação para as mulheres vai deixar de existir, portanto, lei da Sharia a ser implementada, e está a ficar fantástico, né? Eu acho que estamos todos neste momento a pensar, onde eu quero passar o meu próximo verão em 2022, é sem dúvida bombar ali em Cabul, no Afeganistão. Portanto, eu peço desculpa, mas isto tem que ser assim um pouco com ironia para ver se entra finalmente, porque eu acho que se nós formos com um discurso sério, as coisas não vão. Se calhar também tenho que saltar de um avião para que as pessoas me levem a sério, para que percebam alguma coisa, porque se calhar estão fartos dos velhos políticos. Isto a mim revolta-me imenso, porque tivemos, e eu partilhei uma imagem, quer seja no meu Instagram pessoal, quer seja no Instagram do Podcast Conversa, em que vemos uma sala vazia, com Joe Biden informal, olhar para o ecrã onde estavam lá em videoconferência todas as outras pessoas. Portanto, é isto. O mundo está em risco, porque o outro, portanto, desde aqui três questões, vai haver a quarta questão, a relação desta questão do Afeganistão, e vou já terminar e dar-vos as palavras. E o que nós temos é que, neste momento, o Afeganistão é o quartel-general para qualquer grupo terrorista islâmico. Ou seja, aquilo que nós temos é nada mais, nada menos que o pessoal vai para o Afeganistão e depois do Afeganistão vai para os outros países, mas já lá ficou com tudo aquilo que era necessário
para, ao fim e ao cabo, saber como é que isso vai operar e, sobretudo, há aqui uma coisa, que é financiamento. Neste momento, há financiamento para terrorismo internacional. Obviamente que já existem venda de armas no mercado negro, prostituição, droga, tudo mais, eu sei que tudo isso existe. Mas agora estamos a falar de um Estado que realmente passou para Estado terrorista. Enfim, se isto não dá que pensar, pergunto a vocês, colegas, e também os ouvintes que estão a ouvir e a ver, o que é que é preciso fazer mais? Só uma questão. Nas outras televisões, quer sejam americanas, inglesas, francesas ou o que seja, estavam a passar documentários sobre o Afeganistão, haviam professores a serem chamados para explicar o Afeganistão, especialistas na área, jornalistas a fazerem reportagem em direto e tudo mais. Por cá, tínhamos futebol a dar, em todas as televisões. RTP3, TV24, CMTV e a SIC Notícias. Vai agora aparecer a CNN Portugal. Espero que se mude um bocadinho aquilo que é o modus operandi, se bem que, por aquilo que se vai vendo, não parece haver grande mudança perspectivada para aquilo que é o modus operandi do TV24, para aquilo que será este encapotamento de CNN em Portugal. Portanto, é isto que eu tenho que dizer para vocês. E, portanto, Carlota. Boa noite. Cláudio, há bocado eu estava a ver as notícias e estavam a falar sobre isto. Portanto, pode ter sido se calhar um bocadinho mais tarde do que tu viste, mas estavam a dar quê? No telejornal à noite? Às 8? Sim. Pronto, os outros estavam às 5 e 6 da tarde, quando o Cabul estava a ser tomado. Quando aconteceu, sim. Sim, eu percebo, não estava a dizer que não tens razão naquilo que estás a dizer, só para deixar a nota que realmente passou no telejornal. Ainda não chegámos a esse ponto. Bem, entre aquilo que tu disseste aqui e aquilo que eu disse na semana passada, não sei se tenho mais grande coisa a acrescentar. É de facto lamentável e é perigosíssimo, como tu estavas a dizer, não só pelo extremismo islâmico, que é perigosíssimo sempre e que é perigoso para aquelas pessoas que lá vivem, mas depois porque tem tendência a alastrar-se. E o objetivo é alastrar-se. E não podemos esquecer-nos disto. E não podemos capitular também, como temos capitulado ao longo dos últimos anos, ideologicamente. Não nos podemos esquecer que o objetivo é conquistar o mundo e não podemos subestimar, e não se pode subestimar nem negociar com pessoas que são do mais extremista que se possa imaginar. Quando nós falamos de extremismo, o extremismo a que nós nos referimos normalmente aqui não é bem o mesmo extremismo do que estamos a falar aqui no que toca aos talibãs. E se a China se meter lá, então pior ainda. E não tenho grande coisa a acrescentar, tenho só que reforçar aquilo que eu disse na semana passada em relação à opinião pública que eu tenho visto, que me deixa bastante triste, e as coisas tristes que as pessoas dizem, do género que os mausões dos americanos agora vão embora e não levam o lixo e destabilizam e depois vão-se embora. Bem, eu não sei o que é que as pessoas querem deles, porque se vão é porque vão, se vêm embora é porque vêm embora. Não admira que eles depois tenham um ego deste tamanho e que achem que tudo que só eles é que existem no mundo e que tudo o que acontece no mundo é ou mérito ou culpa deles. Começa a ser um bocado cansativo que eles achem isso, mas a verdade é que o resto do mundo parece achar isso também, porque se há problemas em Cuba, a causa é o comunismo, não pode ser, tem que ser os americanos. Se há problemas no Médio Oriente, é o extremismo islâmico, não pode ser, tem que ser os americanos. Bem, acho que temos que decidir. Pronto, é isto. Obrigado, Carlota. Emanuel? Vamos lá a isto. Bom, é difícil ter acrescentar alguma coisa realmente, mas eu vou tentar. A questão é esta, parece-me muito simples se pusermos desta maneira. Efetivamente, enquanto os Estados Unidos não se demitiram dessa função, foram os líderes do mundo livre. Porque eles têm a tecnologia, eles têm a força, eles têm o dinheiro, têm o poder para o fazer. Portanto, isto resume-se basicamente a poder e dinheiro. Não é? É poder em termos de influência e dinheiro, porque dinheiro normalmente nestas coisas resolve o problema.
Não sou adepto de tirar dinheiro para cima dos problemas, mas é difícil que isto não seja uma questão também económica ou social. Eu tinha dito que, em conversas particulares, que se calhar não durava até novembro, não é? Acho que acertei por, por defeito, e só não estava à espera que isso tão rapidamente. O que é que aqui um bocadinho entroncando ali no que a Carlota estava a perguntar, o que é que se quer? Quer-se os Estados Unidos, não se quer? Gosta-se dos Estados Unidos, não se gosta? E este binómio, esta relação amor-ódio que o mundo tem com os Estados Unidos e os Estados Unidos com o mundo, vai-se diluir. E vai-se diluir no mau sentido, porque vai-se diluir na relação que vamos passar a ter com a China. Só que a China não é os Estados Unidos, como já devem ter reparado, no mapa mundo estão bem separados e ideologicamente ainda mais separados estão, e em termos de direitos humanos então nem se fala, embora possam aparecer agora 25 comentários a dizer não, mas eles também torturavam, não te lembras de Guantánamo, não te lembras das prisões no Iraque. Sim, é verdade que isso aconteceu. Como algo sistémico, não me parece, assim como o Cláudio Foucault, que acontece nos Estados Islâmicos, né? Portanto, apedrejamentos, fuzilamentos, essas coisas todas que nós consideramos hediondas e que para eles é só uma lei, é uma lei como as outras, e que tem que ser respeitada. E, portanto, isto tudo patrocinado com dinheiro chinês. Agora imaginem o poder que a China pode ter naquela zona que o Cláudio referiu muito bem, teve uma duplicação da população e um enriquecimento astronómico, até agora, e que já lá estão preparadinhos para meter as mãos na massa. E, mais uma vez, eu gostava de perguntar, eu vou fazer isto com a cara mais séria que consigo, que é, onde está a Europa? Onde está a Europa? O que é que nós estamos aqui a fazer? Para que serve a União Europeia? Para receber os refugiados. Pois, exatamente. Pois, Que isso é o que vai fazer com que os discursos de extrema-direita aumentem. Não, e não só isso, quer dizer, para além de não resolver problema nenhum, que é logo a primeira coisa que a gente deve apontar quando uma solução é apontada, é se ela resolve o problema, e não resolve. Aí sim, vamos atirar mais dinheiro, se calhar para cima das Turquias desta vida, e continuar a pagar o nosso bem-estar, toma lá. E como última consequência, como tu disseste bem, que era aí que eu ia terminar, portanto, onde é que está a Europa? Está, mais uma vez, obsoleta, ultrapassada pelos acontecimentos, sem líderes para nos guiar, sem espírito, sem liderança, sem carisma, sem força moral, para que depois apareçam então os como é que se dizem, os grandes arautos de verdade, que são e sempre foram, a extrema-direita, e portanto vamos estar mais polarizados do que nunca entre a extrema-esquerda chinesa, comunismo, e a extrema-direita europeia, que vai andar de palhaçada em palhaçada, até que se calhar um dia destes havemos de ter outro Salazar. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Estavas a dizer vamos pagar às Turquias da vida e ia ficar reféns das Turquias da vida. Porque depois qualquer coisinha, mas olha que nós abrimos aqui os portões. Mas repara, isto não é muito diferente, e agora para aligerar a minha conversa, que eu agora tive aqui 3 minutos sérios, tenho que dizer uma piada, que é, isto não é muito diferente da relação do Ronaldo com a Catherine Mayorga. Epá, já se me acabou o dinheiro, espera aí que está-me a doer. Pronto, volta, mete mais dinheiro. Pronto, agora sim, disse. Obrigado, Emanuel. Ana. Olá, boa noite a todos. Respondendo aqui à tua última intervenção, Emanuel, eu acho que a União Europeia, para intervir, apenas conseguiria intervir ou fazer alguma coisa enquanto NATO, porque a capacidade militar da União Europeia como um todo, acho que não chegaria.
e de países isolados, por exemplo, só da Alemanha ou de França ou só da Holanda, também não estou a ver a fazerem alguma coisa em isolamento. Aqui relativamente Mas, à Helena, desculpa estar a intervenção interromper, mas Sim, diz, segundo o Bloco diz, de diz. Esquerda, a culpa disto tudo é da NATO. Pois é, eu vi. Só falta também ser do Trump e do Passos e... Opa, é Coitado. a coisa, eu sei E que do dava, Covid, não te esqueças do Covid, é Trump, E do passa. Covid. é a coisa, eu sei que vão aparecer já pessoas a dizerem lá estão eles outra vez a bater na extrema-esquerda e não sei o quê, e no Bloco de Esquerda e no PCP. A questão é, com este tipo de comentários em que tentam-nos atirar para os olhos, é difícil. Pois é. Por muita boa vontade que tenhamos, repare, eu nem sequer quis trazer o assunto do Bloco de Esquerda, mas a Ana trouxe a NATO e eu tive que vir. Quer dizer, é mais forte do que eu, é mais forte do que qualquer coisa, que olhamos para a publicação do Bloco de Esquerda, que foi feita no Instagram e, portanto, deve estar certamente noutra rede social qualquer. No Twitter também. Pronto, exato. Portanto, eles estarão por todo lado e, portanto, acho que faz sentido, quando se quer passar a palavra, deve-se fazer isto. O texto diz: o regresso dos talibãs demonstra a enorme irresponsabilidade que foi a invasão e a ocupação do Afeganistão pela NATO ao longo dos últimos 20 anos. Quer dizer, os talibãs estavam lá, estavam a fazer as neiras, portanto, deixámos aquilo explodir. Pronto, se calhar nós também empurrámos isto com a barriga para a frente 20 anos. Quem na altura apoiou esta invasão deve agora fazer o seu balanço. Pela nossa parte, sempre a criticámos. A invasão ajudou à exaltação do terrorismo em largas partes do mundo. E como repetidamente se tem provado, nunca são invasores estrangeiros a impor a democracia num país. O mundo deve agora olhar para os problemas do povo afegão, submetido por um grupo de fanáticos religiosos, e procurar as formas de o apoiar sem que está problemas e violência às suas enormes dificuldades. Mas estes fanáticos religiosos eram aqueles que foram a justificação para lá entrar, para pacificar, justamente proteger o povo afegão. Eu não consigo lidar com isto. Não consigo lidar com este double standard que nos querem pôr. Isto é toma lá areia para os olhos e cá vamos. E defender sempre aquela narrativa. Mas olha que a esquerda no Brasil, o Partido Comunista do Brasil, eu vi há pouco no Twitter, estavam a celebrar a vitória dos talibãs no Afeganistão, a dizer que era uma vitória contra o imperialismo. Portanto, acho que a esquerda no Brasil está um bocadinho, a extrema esquerda lá, está um bocadinho pior do que aqui a nossa. A nossa está um pouco mais moderada. Mas pronto, relativamente aos Estados Unidos, eu acho que caso eles ficassem e intervissem também iriam ser criticados. Acho que os Estados Unidos, quer intervenham, quer não o façam, são sempre... É sempre apontado o dedo ou são demasiado intervencionistas e querem impor os ideais deles noutros países, ou não intervêm e têm capacidade para o fazer e são o único país com capacidade para o fazer e não o faz. Acho que vai haver sempre essa questão. Eu não concordo com a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. Acho que anos e anos de ocupação que eles tiveram lá para serem assim com uma desculpa esfarrapada, entre aspas, para mim não faz sentido. Como tu referiste, Cláudia, a questão da China, a China acaba por sair a ganhar. Eles já demonstraram interesse anteriormente em estabelecer uma ligação com os talibãs. O próprio ministro dos Negócios Estrangeiros chinês já afirmou que os talibãs no Afeganistão representam uma força política fundamental, uma força militar fundamental para desempenhar um papel importante no processo de paz, reconstrução do Afeganistão. Vê-se claramente o lugar deles e o papel deles. Um Afeganistão livre de tropas norte-americanas é muito positivo para a China, como vocês disseram. Confirma que os Estados Unidos são uma potência cada vez mais em decadência. Também permite proteger e acabarem por defenderem e ampliar os seus interesses económicos através da sua iniciativa das novas rotas da seda. De certeza que agora vão implementar, vão incluir o Afeganistão, a criação de infraestruturas, a criação o desenvolvimento económico daquele lugar, de certeza que o vão fazer. E este acontecimento para o Afeganistão, para além de criar refugiados, cria pobreza, aumenta a instabilidade para o povo,
vem também acabar por abanar o panorama internacional e o equilíbrio entre a China e os Estados Unidos. E pronto, vamos ver o que é que isto vai dar, porque ainda é cedo também para estarmos para eu estar aqui a tirar coisas para o ar, mas acho que poderá acontecer, como vocês também referiram, um crescimento da influência chinesa neste país. Tu dizes que ainda é cedo, eu digo que já vamos tarde. E Sim, Manuel? infelizmente pode ser. Desculpa, é só para dar mais um apontamento. Força. Realmente estavas a falar, Ana, e eu estava a pensar que por cautela e caldos de galinha como este, que supostamente o Sr. Biden está a tomar para ter algum assunto que unifique a sociedade americana, não é? É só por isso que ele está a fazer isto, uma lógica interna, nada mais. Porque ninguém ganha com isto, a não ser os intervenientes que nós já dissemos. É por isso que coisas como o 11 de setembro aconteceram. Não se liga aos primeiros sinais e dá-se espaço. Mas nós estamos à espera do quê? Que os talibãs transformem aquilo numa democracia forte? Eu sinceramente não entendo como é possível justificar, ok, para os americanos, para o mercado de consumo interno, não vão matar os filhos e os pais. Eu consigo entender esse apelo e essa narrativa, embora seja muito demagógica, não é? Não vão morrer uns, vão morrer outros. E é a lógica do nós contra eles, e se forem eles, paciência. Não é? E isto faz, como tu estavas a dizer, queria só dar este apontamento, e isto faz, como tu estás a dizer, com que pessoas como o Trump, que têm zero skills em termos de negociação, pareçam um gênio matemático. Porquê? Porque na ausência da ação, qualquer ação que produza um resultado é melhor. E isto assusta-me muito, sinceramente. Era só isto. Não te estou a ouvir, Cláudio. Não sei se sou eu. Mas não estou. Não. Problemas técnicos? Agora sim. Agora sim. Pronto, estava então a dizer que mas tu durante o mandato do Trump tiveste acordos de paz a serem assinados para aquela região também. Mas é isso. Mas o que eu quero dizer é isso mesmo. Foi a diplomacia americana a trabalhar e ele assinar o documento. Portanto, qualquer tipo de ação em resposta a uma falta de ação ou esta ação que é retirar a capacidade de agir, parece uma estratégia genial, mas não é. É uma consequência decorrente dos acontecimentos. Sim. Isto aqui é assinar a certidão de óbito do povo afegão. Uma caneta de ouro. Com agora uma vinda para a Europa, para campos de refugiados. Do povo afegão para começar. Sim, depois todos os países à volta vai com os porcos também. Os países à volta vão ser logo os primeiros a receber os primeiros refugiados, não é? Pelo menos. E não é só isso, era o que a Carlota estava a dizer. A Carlota também estava a dizer e também é um fator a ponderar e muito importante, que é a disseminação deste pensamento. Se eles conseguem conquistar um país, quem é que os impede de ir fazer outro 11 de setembro na França, ou na Alemanha, ou num país desses? Mas não nos vamos esquecer que houve uma altura em que houve bastantes atentados e depois deixou de haver, e foi por algum motivo, foi porque houve intervenção nesses países todos. E também não nos vamos esquecer de outra coisa, que é, eu sou a favor de acolher refugiados, mas é acolher refugiados com método, com pensamento e com pés e cabeça. Porque se começamos a não ter método e pensamento e pés e cabeça, e se não distinguimos o que é que são refugiados do que é que não são refugiados, também é
basta abrir as portas aos talibãs para entrarem na Europa também. Free Se não houver um processo de perceber quem é que são as pessoas que estão ali. Já estás aí a dar o discurso da extrema-direita para os próximos anos. Foi exatamente isso que tu disseste. Mas não é preciso ser de extrema-direita para perceber que isto vai acontecer. Eu não estou a dizer que tu és, nem é que é preciso ser. Eu estou a dizer que é esse o mote que vai ser utilizado e depois extrapolado. Sim, mas vai ser usado e bem, mas depois vai ser extrapolado, exato. Isso, exatamente. Exato, portanto, é isto que nós temos. A palavra que eu tenho neste momento para vos dizer é triste que assim seja, mas e é uma palavra que eu detesto, honestamente, e é um verbo que eu odeio ainda mais, que é o verbo esperar. Neste momento é esperar. Não temos outra coisa senão esperar para ver e, portanto, é isso. Mas, sem mais esperas, vamos passar aqui à líder do Partido dos Barbecues e Afins, a Carlota Pinhatela Garcia, que nos vai introduzir o tema, ela que está neste exato momento, onde vive, por noite e tudo, até aqui o meu estúdio está a começar a desmoronar-se, tal é a potência do assunto e a veemência que vem aí a caminho. Eu sou bom a fazer improvisações, estão a ver? E portanto, que vive em Oeiras, portanto aí no Oeiras Valley. Pois é, tem sido uma semana agitada aqui em Oeiras Valley e acho que os olhos do país estão postos em Oeiras Valley por uma vez. Posso fazer uma pergunta? Pode. Estás a dar tudo por Oeiras ou não? Não sei se estou, mas agora vocês é que me vão dizer uma coisa e quem nos estiver a ver no YouTube também vai dizer depois nos comentários, que é, se eu fizer o resto da minha intervenção assim, o facto de... Não se vê a meia. Não é cor de laranja, mas a cor do meu partido dos barbecues é amarelo. Se eu fizer o resto da minha intervenção assim, depois hão de me dizer se isso faz com que ela seja automaticamente muito mais criativa e muito mais original. E se o conteúdo... o Cláudio já está a tirar a fotografia. Vão-me dizer se o conteúdo melhora por isso. Eu desconfio que não, e que não é por estar a mostrar a meia da cor do partido e estar numa pose, enfim, um pouco menos profissional, que o conteúdo daquilo que as pessoas dizem melhora. E estou a referir-me, como é óbvio, ao candidato do PSD, Alexandre Poço, que nos brindou esta semana com uma espetacular campanha que eu enviei para algumas pessoas que não são tão atentas à política, daquelas páginas dos tesourinhos, e os comentários que eu tive foi: quem é esse parvo? Por uma pessoa, e por outra pessoa foi: não pode ser, isso é uma montagem de certeza, isso não é um candidato a sério. Portanto, para aquelas pessoas que acham que o Alexandre Poço, e eu desconfio que seja verdade isto, que é este o objetivo dele, as pessoas que acham que o que ele quer é visibilidade, porque ele sabe obviamente que não vai ganhar contra o Isaltino, se ele quer visibilidade para depois ir partir para outros voos, que ele também é adepto dos voos, para outros cargos no PSD e por aí fora, eu não sei se esta é a estratégia certa, porque os comentários das pessoas que não sabem quem ele é são: quem é esse parvo, e isso não pode ser um candidato a sério. E com alguma razão. Mas agora, fora de brincadeiras, vou-me endireitar. Fora de brincadeiras, eu tive uma conversa há uns 2 anos com um amigo meu do PSD, isto foi antes da pandemia, portanto deve ter sido há 2 anos, que eu julgo que deve ter sido, essa conversa deve ter acontecido um pouco por todo o país nos últimos anos, entre membros do PSD, militantes, dirigentes, pessoas com algum tipo de cargo, e os seus amigos fora do PSD. E então o que ele estava a dizer na altura era, eu já não me lembro a que é que eu me estava a referir exatamente, eu estava a dizer que me identificava com um princípio qualquer, um ponto qualquer do programa da Iniciativa Liberal. E aquilo que ele me disse, e depois outras pessoas do PSD vieram com a mesma conversa, foi: mas também, assim com ar muito desdenhoso, mas nós já andamos a dizer isso há anos, e tu vais acabar aqui no PSD, eu estou de cor de laranja e tudo, tu vais acabar aqui no PSD
porque o que eles dizem é igual ao que nós andamos a dizer há anos. Pronto, e a resposta que eu dei, e que eu acho que toda a gente terá tido esta conversa com membros do PSD nos últimos anos, terá dado, então vocês estão a fazer um péssimo trabalho, porque se andam a dizer isso há anos, com a expressão que vocês têm, e continuam a não ter sucesso, nem em termos de comunicação, nem em termos de execução, isso não é um argumento a vosso favor, isso é um argumento a favor da alternativa e é uma explicação para as pessoas estarem a aderir à alternativa. Eu acho que esta conversa deve ter existido muitas vezes e que o PSD ouviu, mas só ouviu a primeira parte, foi a parte da comunicação, não ouviu a parte da execução. Ouviu a primeira parte, mas mesmo assim ouviu mal, porque o que é que faz de... Eu estou a falar de iniciativa liberal porque ouvi bastantes comparações e que é para apelar aos jovens e que é para ser uma comunicação mais criativa e mais original. Ok, tudo bem, mas a originalidade e a criatividade é um twist. É só ali aquela subversãozinha, porque a mensagem está lá. Criatividade e originalidade é o que... E boa comunicação é o que a IEL faz, por exemplo, quando põe um cartaz ao lado do cartaz do PS, em que o cartaz do PS diz SNS para todos e o da IEL diz ADSE para todos, com um design semelhante e as cores diferentes. Qualquer pessoa que olhe para aquilo percebe, estes dois partidos estão a propor duas soluções muito distintas para o mesmo problema. Agora, alguém me explica o que é que o Alexandre Poço dizer para mim não há missões impossíveis, ou dizer Alexandre Poço é diferente de tantos cartazes que nós vemos por aí que dizem Alcochete, visão e tradição, Cascais, todos por todos sempre, mais Lisboa, melhor Lisboa. Qual é a diferença? Expliquem-me qual é que é a diferença. Eu nem ia falar da parte em que ele salta do avião, mas vou falar porque eu senti-me muito defraudada, porque ele antes de saltar diz, eu vou dizer num minuto os pontos do meu programa enquanto salto do avião. E depois aparece escrito no ecrã. Eu estava à espera que ele dissesse à medida que ia caindo. Além de que é uma péssima metáfora, porque vou dar o salto por Oeiras. Então, mas nós esperávamos que o salto fosse para cima e que não fosse cair em queda livre. Eu acho que estas coisas são importantes. Pronto, isto só eu vim de cor de laranja, mas devia ter vindo de preto, de luto pelo PSD, que eu acho que o PSD só não está tão naufragado como o CDS, porque o ponto de partida não era o mesmo. E pronto, e vou agora não ser original e usar a palavra do Emanuel, disse. Bem, o que dizer disto, não é? Não estava à espera. Nada disto foi combinado. Nada daquilo que nós fazemos é combinado previamente. Portanto, enfim, que a Carol já nos habituou aqui a uns statements, é verdade. Mas a este nível, assim, pronto, olha, acho que és a única pessoa do painel que as pessoas podem dizer que já viram da cabeça aos pés. Para o resto do pessoal, existimos só da cintura para cima ou do peito para cima. E portanto não existimos muito mais do que isso. Mas bom, é isso. Está toda a gente à espera que tu e o Emanuel mostrem as perninhas. Não sei porque é que vocês estão a ser púdicos. Está toda a gente à espera. O povo pede que vocês mostrem as perninhas. Não recebi. Comida, Ana, ninguém quer saber. São as vossas. Não recebi mensagens nesse sentido e portanto não contribuo com desinformação porque este podcast acho que deve primar por isso. Amanhã por sai boa uma informação. sondagem. Pronto, é assim, dá-se a gestão das redes sociais às crianças, depois as crianças divertem-se. Mas, Ana, estás-te a rir, vais falar já agora. Eu, no final, falo na qualidade de consultor político. Portanto, dar aqui Eu um input. não tenho grande coisa a dizer sobre a campanha. Adorei as meias laranja, adorei o que ele fez, acho muito engraçado. Gostava de ter visto a aterragem, porque vi o vídeo, estava à espera da aterragem e não vi, não sei se ele aterrou mesmo em Oeiras ou não. Fiquei curiosa. Se ele transmite ser sério e credível, acho que não, mas também, como a Carlota disse, a IEL e outros partidos também fazem às vezes campanhas assim mais diferentes, mas
Mas não sei, eu acho divertido, acho giro. Não ia votar nele só porque acho que a campanha é diferente ou igual aos outros. Tinha que estar a ler o programa, mas se fosse aqui em minha terra, aqui em Águeda, ia-me interessar mais ler o programa dele porque é diferente e chamou a atenção. É isso. Portanto, Ana, rápida e concisa, e Manuel. Eu não consigo, não é? Foram aqui abordados temas da minha índole pessoal que eu tenho que abordar, mas primeiro vamos ao tema, não é? Da tábua das matérias. Portanto, gostei, dou 9 pontos em 10. Pronto. Por mim vai ao Tivoli, é o que eu tenho a dizer. Acho que fez o que se pede nestes tempos, que é clickbait. Foi muito bem para as redes sociais, fartei-me de rir, assim como agora ri enfim, com o espetáculo, com esta performance que a Carlota deu, e para a qual nenhum de nós pagou o bilhete, portanto acho isto indecente. Queria deixar aqui registado. Se resulta em termos de mensagem política, e daqui a nada a autoridade já vai falar, mas deixo o plebeu expressar a sua modesta opinião, que não me parece, porque para além da componente criativa ou cómica, que eu gosto muito, porque vocês sabem, para a palhaçada estou cá eu, não estou a ver em que é que isso ajudou a transmitir a mensagem. E por outro lado, se passarem a ser todos assim, se agora para as próximas autárquicas aparecer uma senhora de lingerie com um garfo, umas orelhinhas de diabo, ou aparecer um senhor, sei lá, vestido de palhaço, vamos passar então a que isso seja a norma, e não me parece, apesar de eu gostar muito de piadas, não me parece que isso seja o caminho. Nem para um lado, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como diria alguém que eu conheço. Quanto à verdadeira questão, que é irei eu mostrar as pernas ou não, eu não gosto que me objetifiquem. É só isto que eu tenho para dizer. Eu valho pelo que tenho aqui dentro. Ou então não valho. Pronto. Essa opção. Mas querem strip masculino, eu posso aconselhar 2 ou 3 casas. Aqui no Polititank, não. Diz não ao strip. Deixa-me só dizer uma coisa, porque há pessoas que só ouvem o áudio e que não viram o vídeo. Eu não fiz nenhum strip, só para quem não viu. Eu estou vestida. É verdade, verdade. Completamente vestida dos pés à cabeça. Com meias incluídas. Nada, Pronto. nada. Meias bege. Não, são amarelas, é a cor São do amarelas. partido. Ok. Eu não tinha meias Daqui- cor de laranja, então pensei, já agora como diz cor de coração, e para aí passa a ser a cor do meu partido. Ok, Do churrasco. parecia um bege, pelo menos daqui da visão São parece. dos Hufflepuff. Tu sês da Hufflepuff, sim. Tem que ser amarelo. Mas o pessoal não quer ver as minhas jeans, não é? Se quisesse ver, queria ver alguma coisa interessante, mas não vai ver. Não vai ver. Isso já que não vai. Pronto, Disse. perdemos Desculpa, para aí. deixa-me só acrescentar uma coisa antes do Cláudio vir tipo, com a cena séria. A forma como o Alexandre Poço depois fala ofende-me um bocadinho enquanto público-alvo dele, ou eirense jovem, com menos de 30 anos. É que ele tem mais ou menos a minha idade, é um bocadinho mais velho, mas parece aqueles cinquentões que estão a falar, tipo, que aprenderam algumas palavras da gíria e querem falar como os jovens para ser mais cool e dizem, a política pode ser top. Sinto-me um bocado ofendida, tipo, não façam de nós parvos, nós não somos parvos. Pronto, agora a parte séria. Espera. Isto agora parecia o João Kleber, não é? Espera aí. Ele disse a política pode ser top. Ele disse isso? Qualquer coisa desse género, sim. Eu sei que a palavra top estava lá. Não disse já. Isso fui eu, já era eu a exagerar. Mas disse qualquer coisa do género política. Quero mostrar que a política pode ser top. Que vómito tão grande. Pois. Bem, isto nós a coleçar. Nós temos a nossa caderneta de cromos no Instagram.
mas eu acho que temos que lançar uma edição especial da caderneta de statement. E eu acho que os cromos de purpurina, diamante, ultra raro, supersónico, não sei o que mais, são os da Carlota. Isso não há dúvida em relação a isso, porque foi a cerveja, foi o leite, agora deitada na cama numa posição igual à do Alexandre Poço no cartaz. Enfim, bom, acho que poderemos ter ganho para aí uns 10 subscritores masculinos. Mas agora digam, aquilo que eu disse foi mais criativo e original por eu estar deitada naquela posição? Não, faltou-te só ir ao Lero. Pois. Pois. E, portanto, se podemos ter ganho 10 subscritores à conta disso, acredito que com o facto de Emanuel dizer que não ia fazer nenhum strip, devemos ter perdido para aí 2 ou 3 seguidoras femininas. Portanto, enfim, sem mais. É essa a razão da minha valia. Portanto, ela é 10, eu é 2 ou 3 velhas surdas. Está certo. Muito bem. Bom, Os homens são mais visuais do que as mulheres. pronto, é isso, exato. Eles querem te ouvir falar, os homens querem ver meninos. Portanto, é isso. Portanto, agora vamos à parte séria, se me deixar e se eu conseguir. Enfim, isto obviamente é uma coisa que dentro do mundo dos consultores, isto foi tema de quando se vai ali à máquina de café e está-se à espera. Então, viste o poço? Epá, coisa. Foi certamente isto que aconteceu em muitas empresas esta semana. Eu não sei se aquilo foi ideia dele, se foi ideia de algum consultor, mas espero trazê-lo ao podcast Conversa e, portanto, farei essa pergunta para saber de onde é que veio aquela originalidade. A questão é, Alexandre Poço, quando concorreu às eleições de 2017, teve para aí 400 e qualquer coisa votos, ou 700 qualquer coisa votos para a Junta de Freguesia de Porto Salvo, o qual foi cabeça de lista pelo PSD. E, portanto, eu estou a dizer isto, 400 e qualquer coisa ou 700 e tal, porque eu sei que existe o 4 e o 7 no número. Agora não sei se foram 478 votos ou 498 votos, mas andará a um bocado assim. Ora, portanto, não é alguém que na freguesia pelo menos domine em 2017. E também dentro da JST as coisas também não foram assim não foi uma eleição tão folgada quanto muitos possam querer para ser, com aquilo que aconteceu com a Sofia, que foi a candidata derrotada. Do ponto de vista da comunicação eficaz em política, existem 3 pilares base, ou 3 verbos base, que é o eu sinto, eu acredito e eu voto, e eu confio. O eu sinto é quando é a parte da empatia, e aquilo que tudo começa na política é a parte da empatia. É a forma como nós nos adressamos a alguém e conseguimos capitalizar a sua atenção. Conseguimos fazer com que aquela pessoa sinta empatia e que a pessoa sinta que o político está realmente interessado na sua problemática. Não é? Portanto, ali do estilo, pois, alguém dizer que na minha escola chove dentro. Pois, olha, no meu tempo também chovia, portanto eu procurei resolver na altura o tempo e não sei o que, e resolveu-se. Portanto, vou também resolver a tua. Então há ali uma empatia com essa pessoa. Ou dizer que no tempo da escola fazíamos isto e eu também fazia. Portanto, há ali uma conexão. A parte do eu acredito é quando nós eleitores, começamos esta simpatia transforma-se na questão de eu acredito que ele me está a ouvir, eu acredito que ele está a apontar os meus problemas e eu acredito que ele os vai resolver. Depois isto começa a entrar dentro de nós, começa a inseminar. Isto parece quase a parte da incubação de uma doença, por assim dizer. Portanto, entramos no período de incubação, em que passamos a parte do eu confio. E esta parte do eu confio é quando eu realmente assimilo toda a mensagem daquele candidato e passo eu a ser um militante ou um simpatizante que vai andar também de porta a porta a espalhar a mensagem de que aquele é que é o candidato. Ora, eu nesta comunicação do Alexandre Poço não consigo fazer isso.
Não consigo criar empatia porque não é toda a gente que consegue ir saltar de avião. Não consigo criar empatia porque nem toda a gente gosta de usar meias laranjas. Nem toda a gente gosta do filme Missão Impossível. Já agora, Missão Impossível é com o Tom Cruise. Portanto, não é com nenhum James Bond. Portanto, acho que há aqui uma mistura dos dois filmes. Porque um faz missões impossíveis, o outro faz espionagem. Portanto, são coisas totalmente diferentes. E, portanto... Tudo o que nós queremos na política também, espionagem, assassinos, é tudo o que queremos. Portanto, Exato. a analogia está perfeita. E depois lá está, são questões também que nos fazem espécie, que é, ele diz também que vai plantar uma árvore por cada voto. Ora, se vamos acreditar que ele vai ter, por exemplo, 1000 votos, vamos pôr assim um número redondo, só para vos ajudar a fazer o exercício, que é, onde é que nós vamos pôr 1000 árvores? É que 1000 árvores a mim, eu não sei se vocês sabem, mas é muita árvore. Portanto, se são 1000 árvores pelo país, é relativamente fácil. Agora, se é 1000 árvores no Conselho de Oeiras, se calhar a Carlota vai receber um bonsai ou um bocado assim de género à porta. Se calhar vamos ter isso, não sei. Ou um arbusto, um bocado assim de género, ou um pinheiro nórdico para o Natal. Se calhar é isso. Eu já aprendo para o Natal. E portanto o sapatinho vem mais cedo por parte do Alexandre Poço. Portanto, isto para mim não é eficaz. Isto para mim é um tipo de postura que não faz sentido. Se fizermos aqui um comparativo de outro assunto que nós já falámos aqui, o arraial da IEL, para mim faz sentido. Porque nós estamos aqui a mostrar que queremos fazer algo e mostrar como é possível fazermos uma realidade alternativa. Agora, esta parte não é nada. Se bem que nós, em consultadoria política, temos sempre 3 fases de cartazes. A primeira fase costuma ocorrer numa janela de tempo em abril, maio, junho, que é a parte do awareness, em que nós dizemos, chegamos, vai existir isto. Depois temos esta parte de julho e agosto, que julho é um mês forte, agosto já nem tanto, mas é que é a parte em que nós avançamos os candidatos, e portanto é quando nos aparecem, de facto, a parte de tradição e visão, e não sei o que mais, e a mudança é agora, e com as caras das pessoas, porque é para humanizarmos a campanha. E depois temos uma última fase que cruza agosto, ou pode até mesmo vir a julho, dependendo de candidatura que nós temos a falar. Se for uma candidatura para manter, para fazer a reeleição, não é preciso fazer grande coisa. Se for uma coisa para mudar, então isso tem que se trabalhar muito mais cedo, tem que se trabalhar o dobro. E, portanto, a partir de julho já convém ser cartazes com medidas concretas. Portanto, baixar IMI, baixar a derrama, baixar isto, baixar aquilo, aumentar isto, aumentar aquilo. E, portanto, não me parece, isto está desfasado. Estamos na quinzena, estamos hoje a gravar dia 15 de agosto. Portanto, está desfasado todo este calendário que eu vos disse. E não me faz sentido. Eu sei que Oeiras é, sem dúvida, uma câmara para perder para Isaltino Moraes, mas acredito que era possível fazer muito mais daquilo que se pretende. E, portanto, acho que criou awareness, mas se calhar criou awareness para aquilo que a Carla começou por dizer, que é toda a gente agora sabe onde é que fica Oeiras. Não, pelo menos já ouviram falar de Oeiras sem ser novamente pelo Isaltino Moraes. Portanto, se é para outros voos de Alexandre Poço, Alexandre Poço é um deputado mediano, tem picos de performance no governo, não, peço desculpa, no Parlamento, em que faz uma boa comunicação, mas depois já não diz mais nada. Portanto, é muito assim dos picos, mas quando faz uma coisa realmente bem feita, mas não tem consistência. E, portanto, não tenho grandes expectativas para isto. Se calhar aquilo que pode atrair é um tipo de eleitorado, que é o eleitorado de protesto, e, portanto, é um eleitorado, se calhar, não é aquilo que ele pretende, que é aqueles gajos, epá, este gajo é bué da fixe, tipo, só porque manda os outros gajos à fava, e tentou fazer... No Quinto de Rãs, por exemplo. Sim. É esse o eleitorado que ele está a conseguir, olha, parabéns. Portanto, não me parece, porque lá está, tinha que ser capaz de mostrar seriedade e dizer que há mais pessoas que são capazes de fazer sem ser Isaltino Moraes. E não me parece que seja com isto que se consiga passar essa mensagem. Não sei se mais alguém tem algo a acrescentar. Eu, da minha parte, já disse o que tinha a dizer. Não?
Só Força. queria acrescentar o nome do filme para o poço. Portanto, pode ser Espionagem Impossível. Um poço de problemas. Ai, ai, ai. Enfim, uma pessoa queria trabalhar, vocês descambam sempre para a brincadeira. Pá. Deixa o homem Irresponsável. trabalhar, pá. Deixa o homem trabalhar. Essa era a música do Lula da Silva, para a sua reeleição. Deixa o homem trabalhar. Alguém anda Horrível. Horrível. alguém anda a aprender. Afinal, foste ouvi-la. Pois é. Não, horrível. Sim. Não ouvi nada. Mas pronto, avançamos então para o terceiro e último tema desta semana, em que vamos falar nada mais nada menos do que o vice-almirante Gouveia e Mel, que foi então ocupado por isso. E Manuel, ele é teu parente, por assim dizer. Não sei se queres falar sobre isto. Não sei se quer. Quer. Então não quero. Porque é que não hei de querer? Primeiro, ele não é meu parente. Eu não sou o Gouveia e Mel, portanto, fica já esclarecido. Porque depois o meu pai, ou assim, ou o meu avô, pode ficar chateado. Enfim, vamos lá ao que interessa. E o que interessa é dizer que num dia em que se vacinaram milhares de jovens, quem teve o tempo de antena foram 30 pessoas, vamos chamar-lhes pessoas, porque é o que são, que fizeram uma manifestação à porta do centro de vacinação, de um dos 5 que ele foi visitar nesse dia, e que lhe chamaram assassino. Quanto ao argumento, não há qualquer hipótese de o desmontar, porque, como é óbvio, eu não costumo ter capacidade para desmontar argumentos idiotas. Portanto, o que me apetece dizer é que as pessoas se excederam no seu direito de manifestar, foram mais longe do que aquilo que deviam ao empurrar, ao tentar impedir o acesso de uma pessoa ao centro de vacinação. Acho muito bem que não se vacine quem não se quer vacinar. Tenho visto muita gente no Twitter a dizer que a vacinação é obrigatória. Tenho uma novidade para vocês, não é? Estão aqui 2 pessoas, pelo menos, não sei quanto a Ana, mas pelo menos 2 pessoas que não se vacinaram. Portanto, e continuam vivas, estão bem de saúde, estão com o discurso articulado. Assim como eu que me vacinei, também não sofri grandes danos, para além dos danos que já vinham antes da vacina. Portanto, E para além de manhã ficares colado ao frigorífico por força do magnetismo. Isso és tu que não gostas que os outros Estou a sejam brincar. fluorescentes. Estou a brincar. Enfim. Mas, tirando o terceiro braço que me puxou nas costas, está tudo bem. E o Wi-Fi infinito e o chip do Bill Gates e todas essas coisas que enfim, pronto. Porque não se esqueçam, isto é muito importante. A ti os 6 também ficaram maiores? Bastante. Já eram grandes, agora estão... O Bill Gates no Twitter disse que isso só funcionava, ele dizia que, tal como a vacina, só era ativada se lhe enviassem fotos, portanto ele disse que as mamas também só cresciam se lhe enviassem as fotos, portanto... Malta, espera lá, estas eu não tinha ouvido. Wi-Fi infinito e 6 maiores? Sim. Ninguém me disse isso. Sim. Esta dos Vou 6 maiores... reconsiderar. Esta dos Vou 6 maiores... E o Wi-Fi É só com a infinito Pfizer. é só com a Pfizer. Só com a boa. Vou reconsiderar. Só com a boa, sim. A questão é esta. Portanto, para além desta brincadeira toda, que é o facto das pessoas não respeitarem os outros, esse é que é o ponto importante aqui, é as pessoas quererem respeito sem dar respeito a ninguém. E para além de tudo isso, temos o assunto de que quando há uma coisa boa que acontece, boa, já agora, na minha maneira de ver as coisas, peço desculpa, mas uma coisa boa que acontece não é valorizada em favor de uma coisa sem importância nenhuma e que demonstra a pequenez daquelas pessoas e que até acho que é mau estarmos a explorar esta pequenez. Pronto, eu ia dizer há bocadinho, e entretanto foi-se-me o raciocínio, que eu tenho visto vários comentários no Twitter a dizer não só que a vacina é obrigatória, como que o governo quer os nossos dados, como é que nós vamos viver sem a vacina porque se nos obrigam a vacinar. Tenho várias novidades. Portanto, como já disse, a vacina não é obrigatória.
o governo não quer os vossos dados porque já os tem desde o momento em que vocês nasceram. Hã? Pronto. Vejam lá se não tem um cartão de cidadão por aí, uma cédula, assim, uma coisa. Do governo, aquilo tudo do governo, está tudo combinado. E qual foi a terceira coisa que eu disse? Portanto, do governo, ajudem-me lá, malta. Ninguém estava a ouvir o que eu disse. Que raios parte. Eu perdi-me um bocado. Não retive. Disseste que o governo criou os dados, Isso, que a vacina era obrigatória. sim. E como é que não íamos conseguir viver sem a vacina? É isso. Pronto. Essa parte eu Então não percebi. cortas essa parte, então, esta partezinha. Não corta nada, vai tudo. Vai tudo? Vai Pronto. tudo. Então A corta dar esta tudo parte pela em que eu digo que originalidade. corta. Pronto. Então cortas esta parte onde eu digo que corta. Então, e a terceira é que, obrigado, nós não podemos viver sem a vacina. Podemos. Todos a dizer que podemos. Podemos porque, primeiro, podemos fazer um teste de antigênio à entrada dos restaurantes, dos hotéis, de onde quer que seja. E depois podemos também não ir, por exemplo. Podemos ir para as esplanadas, por exemplo. Podemos ir para turismo local, por exemplo. Portanto, podemos viver, malta. Podemos viver, não há problema nenhum. E podemos apanhar Covid também. Também não há nenhuma lei que me proíba de apanhar a doença. Portanto, eu acho que cada um deve fazer aquilo que dita a sua consciência. E não impor a sua consciência aos outros. É isto. Disse. Exatamente, disseste. A questão é, o meu ponto em relação aqui à questão da vacinação são dois. Que é o primeiro ponto, os relatórios de efeitos secundários já são publicados em 2023. Esse para mim é o meu primeiro ponto. E o segundo ponto, já estás a ter relatórios e estão a ser publicados nas notícias, portanto não é irmos à Dark Web, não é o grupo WhatsApp e Telegram dos negacionistas LDA, é que a carga viral que uma pessoa vacinada transmite é a mesma que uma pessoa não vacinada transmite. E, portanto, se a carga viral que é transmitida é a mesma, se não há garantias, ou as garantias que são dadas é para uma eficácia apenas para 2, 3 meses de que não se apanha o Covid, ou que inclusive mesmo dentro desse período de tempo é possível de apanhar, não vejo justificação suficiente para tal. Se outros vêm, façam a vossa vida, eu não me meto na vossa, não se metam na minha. Esta é a minha postura. Eu digo os meus pontos, quem quer, quem não quer, adeus. Portanto, aquilo que eu tenho feito é jantares e almoços que eu fazia aos sábados e aos domingos, passando para os dias de semana, que íamos a restaurantes. Se não, vemos se o restaurante também tem takeaway e optamos por takeaway, ou até mesmo por fazer um festival ou um rodízio em casa de uns dos outros. Os meus pontos a favor da vacina estão em episódios anteriores. Portanto, malta, é ir ver os outros episódios. Mais views para o canal. Não tem nada que agradecer. Obrigado, Emanuel. Ana. Sim, porque se pomos já a Carlota a falar, isto vai já aqui... Sim, o que eu vou dizer também é curtinho. Eu só queria esclarecer como é aqui habitual, não é, Ana? ponto. Ana, o dia que tu ultrapassares os 5 minutos de falar, acho que temos que abrir uma garrafa de champanhe. Mas champanhe mesmo, não é espumante. Okay. Vou ficar à espera. Nós estamos preparados para ti. Queria só esclarecer aqui. Desculpa, não percebi. Estava a dizer, nós é que estamos preparados à tua espera. Pois é. Queria só esclarecer aqui um ponto que já ouvi falar aqui no episódio e tenho visto muito nas redes sociais. Eu acho que o termo de negacionista está-se a tornar cada vez mais vulgarizado, porque para mim, do meu ponto de vista, negacionista é quem não acredita mesmo no vírus, e quem acredita que o vírus foi criado pelo Bill Gates, que é um lagarto, que quer criar as vacinas para pôr chips e controlar toda a gente e pôr o 5G, e que o Elon Musk também quer estar metido nisso. Pronto, isso para mim são negacionistas que acham que o vírus não existe realmente e que é só... é uma invenção mesmo, que não existe o vírus em si. Para mim, as pessoas que não querem ser vacinadas, ou que são contra, entre aspas, ou que questionam a vacinação e questionam se o vírus é assim tão forte ou se justifica ou não todas estas medidas, isso para mim são pessoas que
que questionam, pronto, que põem em causa certas coisas, mas acho que não podem ser chamadas de negacionistas, porque acreditam que o vírus existe, acreditam que as vacinas têm eficácia para criar uma certa imunidade, apenas não com toda esta panóplia de medidas que têm vindo a ser aplicadas. Relativamente àquilo que aconteceu com o Almirante, eu estava a perguntar-vos se foi ontem ou hoje, que eu estava confusa. Foi hoje de manhã? Foi hoje. Era isso. Pelo Era essa a menos minha o que eu dúvida. vi foi hoje. Ontem não vi nada disso. Pois. Pronto, a gritarem assassino na cara dele, tirarem-se daquela Não, maneira, até não foi hoje, foi ontem à noite, Ontem à noite. Foi porque ontem tinha à lá o noite. DJ. Ok. Ok. Pronto, isso, o que aconteceu com o Almirante, acho que foi extremamente. Nem sei que adjetivo utilizar, acho que foi mesmo muito, muito estúpido. Pronto, acho que é este o adjetivo. Nós somos um dos países com a maior percentagem de população vacinada. O nosso processo de vacinação foi bastante organizado a partir do momento em que ele assumiu a sua liderança. Os portugueses são constantemente acusados de desorganização e de desleixo, e ele veio mostrar exatamente o contrário. Acho que a atitude dele perante aquilo que se passou ontem foi exemplar. Ele mostrou uma total. Pronto, mostrou que merece ser respeitado e mostrou uma superioridade que acho que é de louvar. E apesar das pessoas serem contra a vacinação, serem contra todos esses processos, não concordei mesmo com o protesto que fizeram contra a pessoa em si, que está apenas a desempenhar o papel de organizar e de tentar que o nosso país e que as pessoas sejam vacinadas a tempo e criar a imunidade que se diz de grupo. E pronto, não foram 5 minutos. Não, portanto, ainda não. Não. Podes deixar a garrafa lá dentro, sim. Mete no frigorífico, estava bem. Vai amanhã. Ora bem, Carlota. Não foram 5 minutos, mas estava aqui à procura. Quem é que disse esta frase? Que é, se eu tivesse mais tempo, tinha escrito uma carta mais curta. Que foi um senhor chamado Blaise Pascal, aparentemente, que mostra o quão difícil é uma pessoa ser sucinta e consegue sempre perfeitamente ser sucinta. Recorda-me só o nome da pessoa? Blaise Pascal. Mas eu vi assim muito à pressa. E ele nasceu onde mesmo? Mas isso é importante agora. Mais uma vez a Não sei, foi a francofonia. primeira coisa que apareceu no Google. Mas eu sei quem é a pessoa. A questão é, mais uma vez, a francofonia está aqui no podcast. Pronto, parabéns. É um momento francófono. Manuel, tens bolachas para comer uma bolacha cada vez que o Cláudio diz? Vou ali buscar uns aperitivos, dê-me um segundo. Foi mesmo. E foi mesmo, portanto, este Já episódio, a meada. este episódio também do não What Statement está brutal. Yeah. Eu não sei, eu não tenho grande coisa para dizer. Eu concordo com o que vocês disseram, todos, praticamente, cada um à sua maneira. Acho que o senhor tem estado a fazer um trabalho espetacular. Todas as pessoas que eu conheço que quiseram ser vacinadas já foram, portanto, isso mostra mostra como as coisas estão a ser bem feitas. Não vi razões de queixa de ninguém, as coisas estão a funcionar lindamente, à hora que as pessoas marcam é a hora que levam a vacina na maior parte dos sítios. Claro que há sempre exceções, mas isso há com tudo e em todo o lado e em todos os países. Portanto, acho que o senhor não merecia aquilo. Quem não quer levar a vacina não leva. Não concordo que isso não tenha problema nenhum, as restrições que estamos a ter mas não vamos entrar por aí hoje, porque a noite já vai avançada e o tema não é esse. Não concordo com a moralidade que se impõe por uns dias haver umas regras e noutros dias haver outras. Aquilo que eu ouço quando dizem isso é há coisas que são importantes e outras que não são importantes. O teu tempo de lazer não é importante e se transmitires ou apanhares Covid enquanto estás num momento de lazer, isso é mais moralmente condenável do que se fosse num dia de semana. E isto partindo do princípio que os meus momentos de lazer são ao dia de semana, que até para eu não ser. Mas pronto, acho que é importante aquilo que a Ana disse, é importante dizer isto muitas vezes também, que
negacionista é quem acha que o vírus não existe, quem questiona simplesmente está a usar a sua massa cinzenta para questionar, o que não quer dizer que quem toma a vacina e quem cumpre todas as regras não esteja a usar a sua massa cinzenta, simplesmente usou, tal como eu usei a minha, chegou a uma conclusão e eu cheguei a outra. Se bem que eu não cheguei a conclusão nenhuma, a minha conclusão é vou esperar até poder tirar melhores conclusões do que aquelas que posso tirar agora, porque vamos lá bater no governo, a comunicação tem sido uma atrapalhada e com isto das crianças e dos adolescentes foi uma atrapalhada mais uma vez, com o António Costa a congratular-se, porque finalmente recebeu um parecer que confirma a decisão que ele já tinha tomado. Portanto, isto é um vírus que deixou de ser um problema de saúde pública há muito tempo e passou a ser um problema de saúde política. E é uma coisa extremamente politizada que não devia ter nunca sido politizada e que, na minha opinião, só foi porque o tempo em que nós vivemos agora permite isso por causa das redes sociais, por causa do constante acesso à internet, por causa da globalização, que é mais... está mais presente do que estava se calhar há 10 anos. Se calhar há 10 anos isto não teria sido assim, teria sido de outra maneira. Mas isso... Crise e Manuel, lá está. O que é que acontece? Isto sempre que se fala numa vertente em que não temos que ser vacinados todos, não sei o que mais, lá veio o Manuel carregar no botão de crise. E o mesmo aconteceria com o discurso oposto em que a Carlota carregaria no botão de crise. Portanto, estes dois amiguinhos que temos aqui em baixo são muito amigos para umas coisas, mas quando toca a questão do Covid, é aí que o calo está todo entornado. E Manuel? Como é que a Carlota costuma dizer? Isto não é bem uma crise, é uma mini crise. Oh, Carlota, tu não falas assim, mas se eu falar com a tua voz grave, não tem piada, percebes? Pronto. Não, é só para dizer, é um pontinho mesmo. É uma reticência em tudo o que tu disseste. Já sabemos todos que eu discordo da Carlota, blá blá blá, e diz cachaquetas para toda a gente. Se quiserem ver, vão ver os episódios anteriores. Agora, eu acho que é a parte em que temos um grande fã nosso, fã número 1, que vai confirmar nos comentários isso. Ele vai aparecer no YouTube. Não posso confirmar nem desmentir e tenho um conflito de interesses que não vou revelar. Enfim, vamos à frente. Portanto, o que é que eu ouvi ali no meio dos argumentos da Carlota, que é isto é uma questão política que nunca devia ter sido politizada. Não concordo. Isso é uma coisa impossível. Num evento social total como é o Covid, é impossível não ser político e não ser politizado. É só isto, vejo, não doeu nada, não te ofendi, não disse nada. Olha, mas aí na Reboleira há missões impossíveis. A quem Oeiras não há. Pois, sabes, aqui Poços a gente tem, mas às vezes as pessoas caem lá para dentro, não é desses. Mas temos cá uma muito boa, se tu quiseres trocar. Já está, obrigado. Pois. Eu gosto de rir quando ando na rua, ainda não te deparei com nenhum cartaz de rapaz, mas sei onde é que eles estão, já conheci a rua, é uma rua onde eu costumo passar. Olá, Crise. Crise. Se estás a falar da Susana Garcia, não fales assim da Susana Garcia. Ouviste? Não fales assim dela. Falo que isto não é uma ditadura. Não falas, não senhor, porque eu é que sou o presidente do botão. Eu é que tenho o botão na mão. Portanto, não me interessa o que é que tu tens na mão. Isto agora quase parece um calarão. Isto agora quase parece as crianças, não é? Quando um está a insultar e o outro está assim a fazer lá. Não estou a ouvir. É. Parece isso. Achei. Mas pronto. A crise foi o Manuel, portanto, Carlota, continuas? O que é que querias dizer mais? Eu já estava no fim e alonguei-me porque eu não tenho o dom da Ana, estou a trabalhar nisso, mas pronto, já tinha acabado. Portanto, Ana, se calhar vamos usar-te para dares uma masterclass às pessoas de como ser sucinto. Estás disponível para isso ou não, Ana?
Vou cobrar, como ser sucinto com a Ana Breda. Pronto. Primeira parte da parte sucinta é vou cobrar. É logo tipo, não é aquelas coisas de sim, vamos fazer um curso bem pensado, bem estruturado, com os melhores profissionais e no fim é que se Ela é vê uma que cobra. capitalista, É logo aceita. pau. Sim. Eu É aceito. verdade. Eu aceito. E é bem-vindo aqui ao Partido dos Wokes. Nós também somos bastante capitalistas, portanto, estamos à vontade. Bem, e chegamos ao fim. Enfim, eu não tenho assim, nada para dizer além disto. Portanto, obviamente, condenar este tipo de atos assim, porque eu acho que é um excesso. Porque podemos protestar, sim, mas chamar assassino ao Gouveia e Mel ou a quem quer que seja. E agredi-lo, bateram-lhe. Sim, acho isso um exagero, porque lá está, foi uma coisa que também tivemos logo desde o início. Também se fez isso à Marta Temido, se bem que a Marta Temido acaba por ser outra questão, porque com esta questão toda do Covid, as consultas ficaram todas elas paradas e, portanto, houve pessoas que realmente morreram porque não tiveram consultas, diagnósticos afins iniciados e, portanto, cancros e problemas que tinham pioraram, e, portanto, as pessoas morreram por consequência disso, mas estou quase certo que essas pessoas foram categorizadas como morte por Covid. Mas é o que temos. Mas Cláudio, não Cláudio, leste as notícias Cláudio. hoje. Não houve cancros este ano. Não houve cancros. Não, houve, mas muito menos diagnósticos. Então esses não são negacionistas também? Aqueles milagres que acontecem, não é? Esses não podem ser negacionistas. Estou a negar que exista cancro. Não foi isso. Estou a exagerar, mas como é óbvio, houve muito menos diagnósticos. Não é? Pá, não, vá lá, não se estiquem na minha boa vontade. Se vocês estão a começar aí com o livro da Santa Sé, vá lá, pelo amor de Deus, não distorçam as palavras. Não houve cancros. Claro que houve, não foram diagnosticados, não é? Eu disse logo isso. Muito Disse na levezinho. mesma frase. Hum, Replay. Põe aí o replay. Eu Vou disse na pôr, mesma vou, frase. vou pôr, vou pôr. O Xi Vai ao Jinping VAR. aprova. Vai ao VAR. Xi Jinping aprova. A questão é, um dos momentos altos que nós tivemos na política dos últimos anos foi Xi Jinping ser eleito para a vida. Não sei se, eu acho que isto passou despercebido a muita gente, mas Xi Jinping será líder da China para a vida. Portanto, categoria essa que só esteve ao alcance de Mao Tse-tung. Só naquela. Não sei se estão a perceber o impacto que isto tem. Agora, isso diz mal de Xi Jinping ou bem do mal? Era só para fazer este trocadilho. Engraçadinho. Mal dos dois. Sim. Mas pronto. É o que temos. E portanto, chegamos assim ao final de mais Cláudio, episódio. Diz. Não chegamos, não. Espera aí. Take it easy, boy. I'm the champion. Então, tive aqui Um a golpe comer. de Estado ao Presidente da Junta. Tadã! Estive aqui a comer estes frutos secos e os ouvintes, as pessoas que vêm perguntarão, "Então, mas tu deste aí a comer, enfardar em frutos secos o resto do episódio?" É que o Cláudio já disse muitas vezes que era francófono. Eu tive que comer um cada vez que ele disse. Agora sim, força, Cláudio. E vinha com retroativos também. Mas claro, é para... Só por causa disso, olha. Diz lá outra vez que és francófono. Vá. Sou francófono. Já está. Mas, enfim, chegamos assim ao final de mais um episódio. Enfim, eu não tenho culpa de ser francófono, não tenho culpa de que a francofonia esteja aqui presente. Os meus pais são franceses, portanto, logicamente eu sou francófono. E, portanto, tenho aqui um grande vetor político-social francófono. E, portanto, obviamente que eu gosto muito de autores francófonos também quando estudo na faculdade. E, portanto, eu tenho um gosto de dizer que sou francófono. Aliás, na minha própria página de Instagram tenho lá a dizer que sou francófono. Portanto, isso é algo que eu não... Aliás, naquele vídeo que eu também fiz de resposta à Lela, eu disse, je suis francophone. Portanto, eu sou francófono. Portanto, é algo que está inerente a mim. Portanto, eu não tenho nenhum problema em ser francófono. Portanto, podes continuar a comer as vezes que tu quiseres.
porque não vai ser isso que me vai negar a ser francófono. E, portanto, a tua barriga depois também poderá ser francófona, só naquela. Portanto, a francofonia estará sempre presente para todos os francófonos e para todos aqueles que desejam ser francófonos no mundo da francofonia, onde a francofonia já foi o líder mundial. Neste momento temos os anglo-saxões, mas pronto, é o que temos. E, portanto, eu, enquanto francófono, espero que os meus filhos também sejam francófonos. Portanto, não é ter um João Michel, porque eu acho que isso acho que isso é uma parvoíce pegada, mas ter, sei lá, um polo, porque não ter um polo, acho que é assim um nome francófono bastante interessante. E, portanto, e que a minha filha também seja francófona, portanto, os meus netos sejam francófonos, e acho que chega de francofonia, porque já estou assim com pena do Manuel. Eu acho que nós estamos a inventar um outro jogo do sério. Portanto, há o jogo do sério e isto é o jogo do francófono. Portanto, o jogo do francófono é alguém estar a comer, mas pronto, ainda bem que estás a comer frutos secos, porque se estivesse a comer, por exemplo, fromage, usando aqui uma palavra francófona, se estivesse a comer um brie, um camembert, são queijos assim francófonos muito bons, era capaz de fazer pior. Ou então um bordeaux também, para usar aqui outra francofonia, e acaba Estou a ainda ficar aqui a com falar. fome. Estás a ficar com fome. Sabes que os francófonos têm sempre uma coisa que é o apéro, depois tem o jantar e depois tem a soirée. Portanto, eu enquanto francófono, obviamente que é também uma coisa que eu faço. E eu saltei essas 3, por isso agora tenho que ir jantar. Pois, lá Bem. está. Mas é isso. Mas sabes que os francófonos também fazem isso. Agrupam tudo, mexem aquilo tudo e pronto. E terminamos com a Carlota uma vez mais na cama, portanto, acho que isto é bom. E como francófono também é o meu objetivo, chatear as pessoas. Terminamos bem. Acho que sim, acho que terminamos muito bem. E portanto, espero que tenham gostado deste momento também. Um momento, sem dúvida, francófono. E portanto, despeço-me com o abraço francófono, beijinhos francófonos, para um próximo episódio. O episódio 24 está quase a chegar, certamente vamos ter mais momentos francófonos nesse mesmo episódio. Portanto, Ana, obrigado por ter estado mais um episódio. Carlota, uma vez mais, obrigado pela tua criatividade, pelos teus statements, sem dúvida, formidáveis, quase que parece uma francófona. O Emanuel, obrigado por esse teu hercúleo. Este programa está ótimo. Adorei. Adorei. É o episódio francófono, sem dúvida. E, portanto, abraço a todos. Portanto, pensem muito, francofonamente, como é óbvio, mas pensem muito e tenham boas crises. Um abraço. Francófono.